Vamos. Gravando. Tudo bem? Bem-vindo ao Psicocast. Estudaremos hoje, baseado no livro Estudos sobre Histeria, de Sigmund Freud, o caso de Elizabeth von R., uma mulher que desafiou a medicina de sua época ao apresentar dores nas pernas sem qualquer causa orgânica aparente. E quando falo de época, é porque foi em 1892. O mundo vivia o auge da segunda revolução industrial. Por que o corpo sofre pelo que a mente não consegue dizer? Vamos tentar desvendar hoje com duas convidadas. Uma ainda não chegou por causa da greve dos rodoviários e a gente está com problema de conexão online, que seria a Márcia Pérez. Mas a segunda está aqui comigo. Bem-vinda, Kátia Machado. Boa noite. Boa noite, Celso. Que prazer estar aqui. Sobretudo, prazer de poder conversar sobre esse caso tão emblemático, né? Que é para a Uhum. psicanálise sobre o caso da Elizabeth von R. Vamos conversar, vamos aí, vamos bater um papo sobre isso. Márcia, o que levou a Elizabeth a ir para o consultório do Dr. Freud? Márcia, O não, Kátia. 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 Perdão, Kátia. O que Não, levou não Freud? tem, não tem problema. Vamos Então, lá. meu amigo, Elizabeth, ela chegou a Freud com uma queixa de dores intensas nas pernas que a impediam de andar corretamente. E na época, né, os médicos a diagnosticaram com histeria. Era muito comum ter esses episódios e estar associado ao que eles chamavam na época de histeria. Ela era uma mulher jovem, né, que tinha passado por perdas familiares muito significativas, né? A primeira foi a morte de seu pai, logo depois morre a sua irmã, e o sintoma físico era, na verdade, a única forma que ela encontrou de expressar um sofrimento que ela não conseguia colocar em palavras, né? Naquela época a gente já tinha muito tabu, né? Então, como é que o tabu em torno do desejo feminino que ela tinha pelo cunhado gerou problemas físicos que ela manifestou? Sim, a gente tem essa situação, né? A irmã morre e ela se apaixona, né, pelo cunhado, mas carrega aquela culpa muito grande por essa paixão, mesmo a irmã já morta, como assim, né, se apaixonar pelo marido de sua irmã, de sua amada irmã. Essa questão do tabu é o Uhum. ponto-chave, Celso. Uhum. Elizabeth, né, como eu falei, ela se vê apaixonada pelo próprio cunhado logo após a morte da irmã. Para a moral, né, daquela época e até para dela mesma, isso era um Uhum. pecado ou algo inaceitável, não tinha como, né, isso ser concebido naquela época. O desejo era tão proibido, tão incompatível com quem ela queria ser, que ela simplesmente empurrou esse sentimento para o inconsciente, né? Você deu a deixa aí da irmã. Eu fiz uma pesquisa rápida. A irmã ela faleceu devido a complicações cardíacas. Sim, Foi sim, após o parto, né? Então, realmente deve exatamente. ter sido uma dor terrível para ela, né? Ainda perder a irmã dessa forma, né? Exato, e Eu, você imagina aquilo na época, né, Celso? A gente está terrível. falando aí do século XIX, né? Você Uhum. imagina em que a mulher não tinha o espaço que Não. nós hoje mulheres temos na atualidade. Então imagina ela, né, se ver envolvida, né, emocionalmente com o marido da sua irmã que acabara de morrer numa situação tão, né, tão Você, deu- drástica. você colocou que o sintoma é um impedimento de caminhar fisicamente, né? Pode se enquadrar o aspecto da bela indiferença? Sim, sim. Você podia falar um pouquinho sobre ele? Muito bem colocado, Celso, é isso mesmo. Né? A bela indiferença é algo que intriga qualquer estudante de psicologia. É
como que eu posso explicar? É quando o paciente apresenta um sintoma físico, né, grave, que deveria causar desespero, mas ele fala disso com uma calma, sabe? Quase um distanciamento. E com Elizabeth não era bem uma indiferença total. Eu vou dar uma Uhum. pausa aqui, meu Hum. caro amigo Celso, que a nossa amiga Márcia está chegando. Opa, E eu acho que ela vai poder falar muito bem sobre essa questão da bela uhum. indiferença. Tá ótimo. Alô, Márcia? Aí, nossa amiga chegou. Celso, você pode apresentá-la? Márcia Pérez, conseguiu chegar, Márcia Pérez? Márcia está sem áudio, Márcia. Eu não estou conseguindo vê-la, não. Se está aparecendo para você, ótimo. Tá aparecendo para mim, Celso. Para mim, não. Mas aí não tem problema. A Márcia só está sem áudio, só tem que colocar o áudio para gente. Oi, Agora foi, Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? tudo Márcia, bem? eu sei que você atrasou aí por causa da greve dos ônibus, e eu Sim, comecei um pouquinho já adiantando com a Kátia. tá. Então, eu estava na questão, agora, para ela me explicar, sobre o aspecto da bela indiferença. Eu Uhum. perguntei se ocorre nesse caso do Freud, e se podia falar um pouquinho sobre a bela indiferença. Posso falar? Pode, Márcia, é com Deve? você. Então tá. Esse é um fenômeno, né? O fenômeno da bela indiferença, ele não foi criado especificamente para o caso da Elizabeth, tá? Mas ele tem um vínculo muito forte com a histeria. Como é que ele funciona? Como é que funciona esse fenômeno? O paciente, na verdade, ele cria uma falsa, falta de preocupação, uma certa apatia, uma indiferença em relação aos seus problemas físicos, fisiológicos. Isso acaba sendo um mecanismo de defesa. Por quê? Porque é mais doloroso ele pensar no problema real que causou, né, o problema que causou essas questões físicas, tá? Fugir totalmente da questão emocional do que se preocupar com a parte física. Então, para ele, a dor é suportável, entende? Causa muito incômodo. A Elizabeth tinha dores muito fortes nas pernas, ao ponto dela andar encurvada. Não sei se Uhum. Kátia, né, porque eu cheguei Sim. atrasada, Uhum. Kátia falar sobre isso, que ela andava encurvada. As dores Uhum. nas duas pernas, principalmente na coxa direita, na perna direita, e Uhum. essa. Uhum. A Elizabeth era uma paciente que apresentava essa bela indiferença, tá? É como se fosse, Márcia, talvez a gente poderia dizer que é como se fosse um convidado que chega e a gente não sabe de onde veio esse convidado, né? Veja bem, teve algum tipo de divisão, tipo de estágio dessa doença da Elizabeth? Sim, você fala o quê? Os dois momentos em que Isso, ela apresentou as dores de uma forma mais significativa? isso. Sim, foi a questão do pai, né? O adoecimento do pai dela. As dores começaram neste momento. Tem até um episódio curioso que ela uma vez saiu, né, para namorar, e aí o pai dela passou mal e ela, quando chegou, se sentiu um pouco culpada, porque ela não estava ali na hora presente, quando ele passou mal. Uhum. E a paixão dela, né, pelo cunhado, esse amor proibido, esse amor é, vetado, né, por ela mesma e pela sociedade. Então, teve o momento da morte da irmã. Além da questão do segundo estágio, digamos assim, Uhum. foi a morte da irmã, porque Uhum. um conflito muito grande para ela.
Ela dizia assim: Uhum. puxa, irmã morreu, meu cunhado está livre, eu posso ficar com ele, mas não é correto, não é certo, né, está errado. Então, além do que a própria sociedade da época iria falar, ela tinha esse alto crivo, né, como é que se diz? Esse conflito moral mesmo. Uhum. Entendi. Kátia, Sim. tem como caracterizar essa somatização dentro do caso da Elizabeth? Sim, lógico. Isso é até muito curioso como isso, né, se conecta com o que Freud descobriu depois, né, quando a gente vai olhar, né, para a técnica em si, né? Eu posso dizer, meu caro Celso, que para o público geral podemos pensar na somatização Uhum. como o corpo falando o que a boca fala, né? Uhum. Isso é até um ditado muito popular, né? O corpo, né? O corpo fala o que a boca cala, né? Eu acho que a somatização pode ser. Márcia, eu posso pedir? Eu vou fechar o seu áudio rapidinho. Eu estou controlando aqui, porque está dando, Microfonia. porque tá dando microfonia. Então, como eu falava, Celso, no caso da Elizabeth, a gente vai ver o que a gente chama de conversão, né? É o conflito psíquico que é insuportável para a consciência, ele é convertido em um sintoma físico, né? Então, é isso que se dá, esse que é o processo da somatização. Ela, então, só para a gente complementar, Uhum. é entender que ela Uhum. não estava fingindo dor. A dor era realmente real, mas a causa Uhum. não estava na perna. Essa que é a grande questão. A causa não estava na perna e sim num conflito afetivo. O corpo, ele Uhum. vira o palco de uma peça que a mente não quer assistir. É mais ou menos isso. Então, o que que levou o Freud a mudar essa linha de raciocínio e atuação nesse caso especificamente? Eu não sei se Márcia depois quer me complementar um pouco, porque é muito interessante, Celso, que esse caso a gente pode chamar de a virada de chave, né? Até então, Freud usava muito a hipnose. E aí ele abandona a hipnose, no caso da Elizabeth, percebe que não, não é suficiente. A hipnose não é suficiente porque ela não estava sempre em transe. Ele então começou a forçar Elizabeth a lembrar, a falar. É quando ele coloca, tem até um episódio que ele coloca a mão na testa dela e diz: você vai lembrar, né? Estimulando. Curioso, né? Naquela época, Exatamente. botar a mão Porque na testa. a gente tinha o episódio da hipnose, né? Que usava Uhum. elementos para Eu vi hipnotizar. daqueles bindolim lá, que fica lá, que você fica olhando de um lado para o outro, mas na testa é novidade, né? Exatamente, Interessante. Celso. E aí ele mais ou menos, ele, ele faz esse movimento com a mão na testa dela, e ali ele, na verdade, estava inaugurando a associação livre, que é o X da questão da psicanálise, que é a técnica, né, da psicanálise. O Freud, ele entende que o tratamento não era suprimir o sintoma, mas fazer Uhum. com que a paciente integrasse aquela memória dolorosa à sua história de vida. Então, Celso, com esse caso, Freud provou que a sexualidade e os desejos reprimidos, eles são motores fundamentais das neuroses. Eu não sei se É, Márcia quer complementar um pouco essa questão, porque é isso, né, minha cara colega? O que acontece é que a hipnose para ela não funcionou, né? A uhum. hipnose dela, no caso dela, não funcionou. Então, Uhum. precisou lançar mão de uma outra estratégia. E aí a questão Uhum. da livre, né? Uhum. Conforme
apontando, sinalizando, ele foi associando uma coisa a outra, né? Uhum. Perna na coxa e tal. Mas, assim, como a Kátia falou, ela realmente sentia essas dores, né? Entendi. Ela realmente sentia por conta da histeria. Então, todo conflito, toda repressão, julgamento moral foram convertidos em dores, né? Vocês estão colocando bem a palavra histeria. Então, o que que essa manifestação da histeria nos diz sobre os conflitos sociais que a gente tem hoje em dia? Isso é muito Nossa, interessante. Muitas coisas, né, Márcia? Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que histeria é coisa do passado, né? Mas hoje eu acho que a histeria pode muito ser vista em transtornos psicossomáticos, como dores crônicas sem causas médicas, né? Crises de ansiedade paralisantes ou exaustão extrema. cataplexia, Não a é pessoa isso, fica Márcia? catatônica. É. Agora, a Kátia falou, tocou num ponto, entrou uma ligação, gente, desculpa, estou tentando. Num ponto muito importante. Histeria são sintomas que afetam no corpo, mas que não tem, está travando, não tem nenhuma causa biológica, Uhum. entendeu? É, Não tem biológica. Porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e realmente esses sintomas só são percebidos após uma análise detalhada, né, do psicólogo, do psicanalista em relação ao paciente. Senão as pessoas começam a dizer por aí, eu tenho severas dores na coluna, na lombar, é histeria. Não, não é. Se for comprovado que você levou que você procurou, que as vértebras fora do lugar e etc. Tem uma razão médica. Mas tem. existem muitos, Celso, como você perguntou, entendeu? Que a pessoa chega até na emergência e está tudo bem. Faz Uhum. uma baixa de exames de sistema fisiológico. Mas Uhum. se ela sente tudo aquilo vendo, falta de ar, enfim. Olha, Eu desde já eu quero acho, agradecer. desculpa, Celso, Ah, só para sim. complementar, eu Ah. acho que hoje a histeria ela pode ser comparada a um grito do indivíduo contra essa pressão, sabe? Essa Uhum. pressão de sermos perfeitos, de sermos produtivos. E, assim a gente vai ignorando, né? Ignorando os nossos desejos mais íntimos diante dessa pressão. Eu acho que é isso. Olha, A própria. nosso tempinho está acabando. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês. A gente podia ficar horas aqui falando. Eu queria, quem puder responder, ou as duas, como é que a psicanálise pode tratar o trauma? Essa é uma grande questão. A psicanálise não trata o trauma como uma cicatriz que se apaga. Isso é muito interessante, mas é como um conteúdo que precisa ser ressignificado. Essa que é a questão. É a gente ressignificar as nossas questões mais íntimas, né? Então, o tratamento, ele funciona porque trazemos o trauma com a palavra. Por isso que a técnica da associação livre ela é muito importante, que é onde a gente vai trazer essas questões que estão no nosso inconsciente, né? Que estão lá recalcados, a gente vai trazer em formas de palavras, né? A ciência aqui é a cura pela fala. Essa que é a grande questão, Celso. Uhum. Não é um processo assim simples, mas é extremamente necessário, Sim, porque a Uhum. maioria de nós estão lá na infância, estão lá no passado, e Uhum. reverberam agora na atualidade, e a pessoa não sabe. Então, conforme Uhum. ela vai, ela tem, vai falando, vai colocando para fora, vai sentindo, né? Isso é muito bacana, isso é muito Uhum. importante. Ela vai conseguindo enxergar, né? Ela vai Uhum. conseguir, aí ela vai conseguindo se curar. Uhum.
E o Olha, eu quero agradecer psicanalista, aqui ele se hoje. torna um mediador desse processo, né, Celso? Essa que é a grande sacada, né? Eu acho que a grande descoberta Uhum. de Freud foi isso, entender que o médico não está ali para o médico ou o psicólogo, né? Não está ali para dar ordens, né? Ele apenas é um mediador que ajuda o sujeito a construir a sua própria narrativa. E é uma pena que a gente, hoje em dia, nesse século, a gente venha ouvir ainda que não é maluco para ficar sendo tratado, né? Eu quero Exatamente, meu agradecer caro. os dois. Márcia, muito obrigado pelo seu esforço, por essa greve dos ônibus que está tendo aí no Rio de Janeiro. Márcia Pérez, Kátia Machado, muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço pelo Psicocast. convite, Celso. Um Um grande abraço para abraço, todos. Márcia. Outro. Muito obrigado. Tchau.